Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje nós vamos de novo lá para os 10 mandamentos e agora a gente vai começar com a memorização do versículo. O versículo de hoje está em Êxodo capítulo 20, versículo 14, que diz assim: não adulterarás. Bem facinho, né? Muito bem. Mas aí, agora a gente vai passar para o nosso mural para a gente ver. Não adulterarás é qual mandamento? Onde nós já chegamos, pessoal? Nós chegamos aqui, no 7º mandamento. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra o teu pai e tua mãe. Não matarás. E hoje, 7º mandamento, não adulterarás. Muito bem, mas como eu sei que tem muita gente aí decorando os mandamentos usando aquela dica dos dedinhos, nós vamos fazê-la, tá bom? Pra gente não esquecer. Vamos começar? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não roubarás. Nono mandamento, não falarás mal do teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás, viu? Fica mais fácil assim. Muito bem, gente. E hoje, o 7º mandamento é não adulterarás. Não adulterarás. E olha o que a gente está fazendo aqui no 7º mandamento. A gente põe esses dois dedinhos juntinhos. Quando a tia começou a ensinar isso para vocês, eu falei assim, olha, o 7º mandamento pode representar a família. Papai, mamãe e os filhos. Por que o 7º mandamento, quando a gente fala não adulterarás, eles estão assim juntinhos? É porque é isso que quer dizer o 7º mandamento. Está falando sobre o papai e a mamãe juntinhos. Adulterar é trair. Mas eu vou explicar isso bem direitinho, mostrando algumas figuras para vocês. Olha, esta figura aqui que eu estou mostrando para vocês é a figura do papai e da mamãe. A gente usou essa figura quando a gente falou sobre o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Vocês lembram? Muito bem. Sabe por que o papai e a mamãe são nossos papais e mamães? Porque um dia eles casaram. É verdade, a gente casa, aí a gente tem os filhinhos. Mas sabe como começou tudo isso? Por que eles se casaram? Porque Deus mandou. Verdade. E sabe onde começou isso? Sabe quando Deus mandou? Lá na criação. Vou mostrar para vocês se lembrarem bem. Lembra quando eu contei a história da criação, alguns domingos atrás? Acho que foi bem no primeiro mandamento. Que eu falei que no primeiro dia Deus criou o dia e a noite, no segundo ele criou os céus, no terceiro criou a terra, os mares, as plantinhas, no quarto o sol, a lua, as estrelas, no quinto todas as aves do céu, todos os peixinhos do mar. E quando nós chegamos no 6º dia, Deus criou o homem e criou a mulher. E sabe o que aconteceu? Depois que Deus criou o homem e a mulher, ele mandou que eles se casassem. É verdade. Ele falou assim, agora vocês são homem e mulher, então vocês vão se unir e vão se tornar uma só carne. Isso é casamento. E sabe o que mais Deus falou para eles? E vocês vão ficar sempre juntinhos. Quando Deus chegou lá nos 10 mandamentos, que ele foi falar com Moisés e deu as tábuas, lembra? Um dos mandamentos, que é o 7º, ele falou, não adulterarás.
Sabe o que significa isso? Significa que o papai e a mamãe têm que ficar bem juntinhos. Não pode a mamãe ou a mulher que casa querer outro marido e o marido que casa querer outra mulher. Isso chama adulterar e isso é pecado. O 7º mandamento proíbe, não pode. Por isso que tem essa palavra não pode, não adulterarás. Entendeu? Vocês ainda são crianças, mas é bom vocês entenderem isso bem direitinho, porque o dia que vocês crescerem, vocês vão casar, os meninos vão achar uma moça bem bonita e bem uma menina que goste, que ame a Deus, e as meninas vão achar um moço que ame a Deus também, e vocês vão se casar, e vocês têm que obedecer esse mandamento para viver sempre juntinhos, ok? Combinado? Muito bem, então como nós fazemos todos os domingos, nós vamos aprender agora com os nossos 2 caderninhos, o de sim e o de não, o que é que Deus manda no 7º mandamento a gente fazer e o que Deus proíbe no 7º mandamento a gente, que a gente não pode. Como o 7º mandamento começa com a palavra não, nós vamos começar pelo que o 7º mandamento proíbe, tá bom? Combinado? Então vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que o 7º mandamento proíbe é adulterar, que é trair, enganar e mentir. Quem que a gente não pode trair, enganar ou mentir? O marido não pode trair, enganar e mentir para a esposa, e a esposa não pode trair, enganar e mentir o marido. Viu? É isso que o 7º mandamento proíbe. Não pode. Quando vocês crescerem, vocês casarem, vocês têm que obedecer esse mandamento. Quem faz isso tem que se arrepender, porque isso é pecado. Está pecando contra o 7º mandamento, tá bom? A segunda coisa que o 7º mandamento proíbe é gostar de coisas erradas. Como assim, tia Cris? Que coisas erradas ele está mandando a gente não gostar? Olha, o 7º mandamento está proibindo a gente gostar de coisas que falam sobre adultério e que ensinam sobre adultério, que ensinam a enganar, que tem cenas, por exemplo, uma música que fala que o marido tá traindo a mulher e que a mulher tá traindo o marido, ou alguma novela que fala que tem essas cenas, né? Ou alguma história que tá contando isso, alguma dança que mostra isso, algum livro, qualquer coisa que ensina essas coisas, que ensina que é certo, a gente não deve gostar. Sabe por quê? Porque essas coisas são erradas. Na verdade, elas são mais que erradas, elas são pecado. E aí, quem gosta dessas coisas deve parar com isso, deve parar de ouvir essas músicas, parar de ver essas coisas, ou em novela, ou em filme, deve parar, porque isso é pecado contra o 7º mandamento, tá bom? E a última coisa que a gente vai ver que o 7º mandamento proíbe é ter amigos. Como assim, tia Cris, ter amigos? Não, esse 7º mandamento proíbe ter amigos que fazem essas coisas. A gente não vai ter como melhor amigo alguém que faz essas coisas super erradas. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai falar, tá tudo bem fazer isso, né? Então, não pode ter esse tipo de amigos. Quando você crescer, você não pode ter amigos assim. Mas, se você conhecer pessoas assim, você deve falar de Jesus. Você não vai virar a cara para a pessoa, você não vai ser amigo dela para fazer o que ela faz. Muito pelo contrário, você vai ensinar sobre Jesus, vai falar de Jesus, vai explicar quem é Deus e vai falar até dos 10 mandamentos e desse pecado que não agrada a Deus. Tá bom? É isso que o 7º mandamento proíbe. Mas agora a gente vai ver o que o 7º mandamento manda a gente fazer. Olha que legal. A primeira coisa que o 7º mandamento manda a gente fazer, quando a gente for grande, é casar. Porque lembra lá em Gênesis, lá no comecinho, quando Deus criou Adão e Eva, ele falou, seja uma só carne, ou seja, casa.
Então, mas quando que vocês devem casar? No tempo certo e com a pessoa certa. Sabe o que é no tempo certo? É quando vocês forem grandes, adultos, né? Então, quando vocês crescerem e forem adultos, aí sim, aí vocês já podem encontrar alguém que ame a Deus para vocês casarem. Por isso que a gente colocou pessoa certa também. Quem que é a pessoa certa? A primeira coisa é uma pessoa que ame a Deus, né? Porque a gente precisa casar com alguém que ame a Deus, porque a gente ama a Deus também. Então, um menino vai procurar uma menina, uma moça, não um menino. Um moço, quando crescer, vai procurar uma moça que ame a Deus, e uma moça que tem Jesus no coração também vai procurar um moço que ame a Deus, para eles poderem se casar e obedecer todos os mandamentos de Deus e agradar a Deus. A segunda coisa que o 7º mandamento manda a gente fazer é amar e agradar. Amar e agradar a quem? O marido amar e agradar a esposa, e a esposa amar e agradar o marido, porque assim não vai ter perigo de trair ou mentir ou enganar. Se você ama e agrada o seu marido e o seu marido ama e agrada você, não vai acontecer essas coisas. Então, quando vocês crescerem, no tempo certo, quando vocês crescerem e encontrar uma moça que ama Jesus ou um rapaz que ama Jesus, a moça encontrar o rapaz e o rapaz encontrar a moça, vocês vão amar e agradar um ao outro. E a terceira coisa que o 7º mandamento manda é a gente pensar. Pensar em quê? Pensar um no outro quando estiver longe. Então, o marido e a esposa, quando eles estão longe um do outro, eles têm que pensar com muito amor um no outro, para que a mente deles não fique querendo pensar em outra pessoa, né? E assim não vão trair ou enganar ou mentir. Tá bom, crianças? Então, isso é muito importante. O 7º mandamento é muito importante. Vocês ainda são pequenos, não vão viver agora o 7º mandamento, mas um dia vocês vão crescer e vocês podem ter uma família linda que ama Jesus, tá bom? E aí vocês vão ensinar os seus filhos a palavra de Deus, que é o que Deus pede pro papai e a mamãe fazer, ensinar os filhos a palavra de Deus bem juntinhos, sempre juntinho, como o 7º mandamento manda. Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Até domingo que vem, quando nós vamos aprender o 8º mandamento. Tchau, crianças. Não esqueçam dos devocionais essa semana.